Por que um cubo dourado aparece na última página da Bíblia? Esse cubo ele é translúcido, ele tem 12.000 estádios de altura, 12.000 estádios de largura, 12.000 estádios de profundidade. Você já parou para pensar o porquê disso? Deus, que é sábio, que é poderoso, ele finalizou a sua palavra no livro do Apocalipse. E nas duas últimas páginas do livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22, aparece um cubo. E esse cubo é uma grande cidade, que é uma cidade santa e fiel, só que ele representa a esposa do Cordeiro. Exige que a pessoa conheça profundamente as 7 festas do Senhor, que são festas santas, tempos determinados, uma linha do tempo que Deus trabalha com o seu povo, primeiramente Israel, depois o Israel no tempo da nova aliança, que é a igreja. E para você ter o conhecimento profundo dessas 7 festas, você precisa estudar ela na Bíblia toda. Se você não conhece o 8º dia como um dia eterno, que faz parte das 7 festas, e esse é o 8º dia, sendo uma 8ª festa, uma festa eterna, então você não conhece profundamente as 7 festas, porque todas as festas, elas têm um tempo determinado. Até a festa dos tabernáculos, que acontece somente no milênio, no reino milenar de Cristo, 1000 anos literais, ela tem um tempo determinado. Só que depois dessa 7ª festa, tem um 8º dia que Deus convoca todos para esse encontro. É a festa dos tabernáculos, só que a festa dos tabernáculos eternos. Jesus, ele deu uma dica sobre isso em uma das parábolas. E isso é incrível. Tem base bíblica, Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Pedro fala com mais clareza, mas as escrituras no todo testemunham isso. E isso aparece no cubo, na Nova Jerusalém que desce do céu. E também é preciso ter conhecimento do templo de Ezequiel. Você já ouviu falar sobre o templo de Ezequiel? Você acha que o templo de Ezequiel ele é a Nova Jerusalém? E que simplesmente a gente pega 8 capítulos com 335 versos e joga para frente e diz isso é a Nova Jerusalém e acabou a revelação? Se você pensa assim, você nunca vai ter acesso a essa revelação. Aliás, essa revelação vai contrariar esse pensamento. E esse vídeo aqui, ele consegue trazer tudo dentro de um cubo, porque realmente é uma coisa, irmãos, que te deixa fora de si. Te tira dessa 3ª dimensão e te leva literalmente, integralmente, para uma 4ª dimensão. Eu reduzi as informações para não deixar aquele excesso de informação. Falar das 7 festas, falar do 8º dia, falar das 2 casas de Israel, traz para muitas pessoas uma aparência de excesso de informação. Mas não tem como simplificar mais do que isso. Então eu vou falar de uma maneira onde eu consigo distribuir o estudo. Tem certas coisas que não tem como você resumir demais. E isso realmente exige você primeiro conhecer o cálculo da Nova Jerusalém. É que para explicar, exige realmente um intelecto muito aprofundado.
E mesmo assim, você tem hora que perde o fôlego, você perde a palavra, você fica maravilhado. Realmente o nosso intelecto se ajoelha e adora a Deus. Não somente por olhar para o sacrifício de Jesus, mas por entender tudo que o sacrifício de Jesus conquistou. E Paulo fala sobre isso. No final desse estudo, você vai ter a sensação de que chegou na revelação máxima, mas no final do estudo vai ser o cálculo de 50% do cubo, metade. Já adianto para vocês, no final do estudo, você vai ter por completo o entendimento do número 144.000 no cubo. Mas esse número é a metade. A outra metade nós vamos ter que fazer na parte 2, porque eu separei para não ficar pesado demais. E ainda precisa do templo de Ezequiel. Você precisa comparar o modelo do templo de Ezequiel com o modelo da Nova Jerusalém, ver as semelhanças, as diferenças, para você chegar no cálculo de 288.000. Como eu disse, simplificar mais que isso é tirar a grandeza do estudo. Vamos prestar atenção num cubo. Um cubo ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Os vértices são aquelas quinas do cubo, e esses 8 vértices fazem ligação entre as 12 arestas e as 6 faces do cubo. Isso a gente aprende na escola, isso a gente aprende com matemáticos. Aliás, o cubo ele excita a mente humana. Um matemático ama um cubo porque ele pode esconder cálculos ali. Pode ver quantos vídeos tem no YouTube de pessoas usando o cubo para fazer cálculos. Dependendo da medida que você coloca no cubo, dá para fazer cálculos com as vértices, com as arestas. São cálculos humanos, matemática humana, mas é incrível, não é? Ele tem uma simetria, só por ele ser simétrico, ele já chama a atenção da mente humana. É preciso de entender o cubo como as pessoas entendem, um engenheiro, um matemático. Só de você olhar para esses números, pela perspectiva bíblica, cada número que aparece não é por acaso. Tudo tem um sentido. Por esses motivos que Deus escolhe apresentar a sua esposa num cubo. Você acha que faz parte da esposa do Cordeiro? Então você vai ter que ver esses cálculos e entender, porque tudo que não fizer parte dos cálculos do cubo não é esposa do Cordeiro. Pode ser nação restante, pode ser qualquer outra coisa, menos esposa. Cada vez que você vai calculando o cubo com mais textos bíblicos, com mais profundidade, aí você vai alcançando mais a estatura de Cristo. Porque no cubo tem tudo. O cubo ele tem o poder de recapitular toda a história, os 6.000 anos de história. Na verdade, o cubo tem poder de recapitular a eternidade passada com a eternidade futura. Então vamos lá. 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Se são 12 arestas, isso não é difícil de entender que fala do povo de Deus. 12, né? Não é por acaso. Os 8 vértices têm que ter relação com a eternidade. Não é à toa que o cubo tem 8 vértices ligando 12 arestas. E se faltar um só vértice, 3 arestas ficam sem conexão e o cubo fica incompleto. Isso já é um cálculo extraordinário, porque pontos de encontro entre as arestas fala de pontos de encontro entre o povo de Deus. O 8º vértice do cubo tem que estar falando do 8º dia. As festas de Deus são 7. A festa dos tabernáculos é revelada no profeta Zacarias capítulo 14, o milênio. O próprio profeta Ezequiel te fala com clareza que o tempo daquela festa é no tempo onde Jesus descer do céu, colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai derrubar todos os ídolos da terra. Na verdade, você vai somar Zacarias 14 com Daniel 7. É o mesmo evento. Então, ele vai desfazer o poder do chifre pequeno, dos 10 reis que governam o mundo. Ele vai tirar a imagem da besta, a marca da besta. Ele vai remover todo esse sistema. Por isso que em Zacarias capítulo 14, diz que haverá somente um Senhor e um nome. E as nações que restarem vão subir de ano a ano para celebrar a festa dos tabernáculos. Está revelando para a gente. É a 7ª festa. Tem a ver com o milênio. Tem a ver com o tempo de descanso. Porque só há descanso na terra quando Satanás for preso. E no livro do Apocalipse, Satanás é preso por 1000 anos. A festa dos tabernáculos dura 1000 anos. Como que a terra vai ter descanso com Satanás solto? Veja que há uma conexão profunda entre as 7 festas, os 7 dias da criação, que é preciso falar também,
Quando Deus planejou criar o mundo em 7 dias, ele já planejou o fim. Por que vocês acham que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Deus, que é todo-poderoso, poderia ter criado o mundo em um dia só e nem precisava descansar. Ele poderia ter criado em 2 e descansado no 3º, mas Deus não se cansa e nem se afadiga. Não é assim que disse o profeta Isaías? E no profeta Isaías também diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Isaías 46:10. Por isso que lá no Apocalipse, tanto no começo do livro como no fim, o Senhor está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está falando, presta atenção em Gênesis, presta atenção no Apocalipse. Presta atenção na eternidade passada, presta atenção na eternidade futura. É isso que quer dizer essa frase. E a Nova Jerusalém, que desce do céu, iniciando a eternidade futura, ela desce só depois do milênio. Só depois que a morte e o Sheol forem jogados no lago de fogo, junto com o dragão. Ela é a mesma que existia na eternidade passada. E isso é comprovado pelo cubo. Então aqui está o resumo das 7 festas, os 7 dias da criação. Tem todo esse alinhamento profético. Se Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, existe um motivo para isso. Veja como um cubo, ele tem tudo isso. Ele tem 6 faces, não é por acaso. Ele tem 8 vértices que conecta tudo, não é por acaso. É por isso que Deus escolheu o cubo. É por isso também que esse 8º vértice é o 8º dia, a eternidade que conecta as 12 arestas. Depois da festa dos tabernáculos, profeticamente falando, depois do milênio, ele chama o povo para se encontrar no 8º dia. Por que que Deus troca? Ele diz que a festa começa no mês 7, dia 15, e vai até o dia 21. E ele declara que a festa dos tabernáculos é uma festa de 7 dias. Mas ele chama o povo para um outro encontro. E ele não chama de 22º, ele chama de 8º dia. Deus fez isso de propósito, para a gente receber a revelação. Deus sabia que a gente iria entender a festa dos tabernáculos como um milênio. Pelo profeta Zacarias, iria confirmar isso por outros pontos da Escritura. E pronto, você iria se lembrar de Levíticos 23 e iria perguntar, por que o 8º dia? O 7º dia é o dia que Deus descansou. Deus separou esse dia de todos os outros, descansou. O que seria esse 8º dia, se não a eternidade futura? É perfeito. É esse o ponto de encontro final. Então, é a festa dos tabernáculos eternos. Já não tem contagem de dias, já não tem profecias para se cumprir. Satanás foi lançado no lago de fogo, junto com a morte e o Sheol, e dali nunca mais ele vai sair. Por isso que a Nova Jerusalém desce do céu, e ela vem para conectar tudo. Quando ela desce do céu, se você calcular tudo o que tem para ser calculado nela, falta fôlego. Vamos calcular o cubo e vamos começar por uma face. Todo matemático e todo engenheiro calcula uma face do cubo. São 6 faces, todas são iguais, mas você quer descobrir o número de uma para calcular as outras. Basta entender qual é o número. Primeiro vamos entender uma coisa. Uma face tem 4 vértices, são pontos de conexão para as arestas. E do outro lado da aresta tem outra vértice. E aí você olha uma face de frente. Cada face você vê claramente 4 vértices, 4 arestas. Só que cada uma dessas pertence a outras faces. Uma aresta liga uma face e liga a outra. Essas arestas não pertencem somente a essa face. Pertence a essa face e a outra face. Tanto a de baixo como as do lado como a de cima. Você está vendo uma rede de conexão profunda. Por isso que é chamado de esposa do Cordeiro. Porque todos têm a mesma estatura. O que pertence a um, pertence a outro. É a esposa do Cordeiro, então é um corpo. E corpo e cabeça formam uma só estrutura. Tenta imaginar que a esposa é o corpo de Cristo. Ainda que está apresentando uma mulher, está falando de Cristo ali o tempo todo. Porque é Cristo que conquistou tudo isso. Então ali você vê uma face conectada à outra, tanto por vértices como por arestas. E são 6. Essa é a igreja. Todos estavam ligados uns aos outros pelas arestas e pelos pontos de conexão. Não era um cubo completo, mas era o início da estrutura. É o primeiro cálculo. Nós calculamos que o cubo tem 6 faces. Tem 8 vértices, são pontos de encontro, tem a ver com as 7 festas e com a 8ª, aonde traz a eternidade e completa o cubo. E tem a ver com ter
todos terem a mesma face, a mesma estrutura, para a igreja alcançar a estatura completa de Cristo, ter o conhecimento completo de Cristo, alcançar a estatura completa de varão perfeito, todos unidos, tendo a mesma face, as mesmas medidas. E ele falou isso justamente na mesma carta, um pouco depois de ter falado que era para a igreja calcular a altura, o comprimento, a largura e conhecer a profundidade do amor de Cristo. Lembra? Essa parte é um contexto onde ele está falando de um edifício. Ele mesmo disse que estava falando de um edifício no final de Efésios 2. Em Efésios 3 ele pega essa linguagem e coloca como medidas tridimensionais, ele dá coordenadas. Ele não pode falar da Nova Jerusalém e entregar a revelação que ele viu. E ele ouviu palavras inefáveis, mas Deus permitiu ele começar a soltar porções em enigmas, para quando Deus desse o Apocalipse, a igreja pudesse confirmar com as cartas de Paulo. Isso é maravilhoso. Nós fizemos um primeiro cálculo do cubo. Pensa em uma face, de novo, uma face isolada. O cubo não tem face isolada, ele é todo conectado. Mas como ele tem 6 faces e todas são iguais, você quer descobrir o valor de uma face, para descobrir o valor total do cubo. Foi assim que Deus planejou. Pensa comigo. Se Deus escolhe um cubo, mas ele não dá as medidas certas, a revelação fica perdida. Nós jamais poderíamos alcançar a plenitude da revelação que está dentro do cubo e fora do cubo se Deus não desse as medidas. E o contrário também é verdade. Se Deus desse as medidas, que são 12.000 estádios de altura, 12.000 estádios de largura, 12.000 estádios de comprimento, Deus já está falando de algo tridimensional, mas é um modelo de um cubo, porque as medidas são iguais. Mas esse número, 12.000 estádios, se Deus não fala isso, o cubo por si só não poderia revelar tudo pra gente. É por causa dessas medidas que os números aparecem. E os números são aqueles números que vão fazer pra gente a conexão com o Antigo Testamento e recapitular toda a história. Então Deus fala 12.000 estádios de altura, 12.000 estádios de largura, 12.000 estádios de comprimento. Esse é o volume total do cubo. Quando você entende o porquê que Deus deu essas medidas tridimensionais dentro do cubo e você calcula o valor total, é nesse ponto que você perde a respiração, que você fala realmente, se isso não for palavras inefáveis, o que será então? Vamos calcular uma face. Uma face, ela tem 12.000 de altura, 12.000 de largura. Todos vão querer calcular isso. E se você soma 12.000 de altura, 12.000 de largura, você tem a medida de uma face, 24.000. Poxa, já é o impacto de uma face. Aí sim você pode multiplicar por 6, porque cada face vai ter esse mesmo número. Todas as faces têm 12.000 estádios de altura, 12.000 estádios de largura, 24.000. 24.000 vezes 6 faces, 144.000. Dentro do cubo, que é a esposa do cordeiro, o número 144.000 apareceu. Ele gritou a redenção. Não é assustador isso? Só que esse não é o valor total. Vamos fazer um outro cálculo. Se você pega cada face e calcula 12 vezes 12, e todo matemático faz isso, 12.000 vezes 12.000, você chega a 144 milhões em cada face. Agora, tenta imaginar isso. O número 144.000 não é literal, porque são números, é o cubo calculando pra gente. É a prova, é a matemática divina que pode ser calculada na calculadora, literal. Você sabia que um dia tem 24 horas e 24 horas vezes 6 dias dá 144 horas? E olha só, um dia para Deus não é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, está escrito no Salmo 90, Pedro também fala disso. E Deus criou o mundo em 6 dias por acaso? Ele não tinha poder para criar em um só? Se Deus criasse o mundo em um dia só, ele mostraria o seu grande poder, mas ele não mostraria a sua sabedoria. Em Jeremias 10, o Espírito de Deus testemunha que Deus criou o mundo com poder e sabedoria. Então Deus queria mostrar algo através disso. Deus que designou através do Sol e da Lua, que são 2 testemunhas, que o dia teria 12 horas, a noite 12 horas. E a soma de 12 mais 12 são 24 horas. 24 horas vezes 6, 144 horas. E o 7º dia é como o descanso. É só transpor isso para um dia como 1000 anos.
Quando formar 144 mil, vem o descanso de Deus. Essa é uma matemática misturando coisas literais com espirituais. Os salmos estão falando isso pra gente. Você tem que entender que o Espírito está dando a entender essas coisas. São textos bíblicos. E não é à toa que lá no Apocalipse, Satanás é preso por 1000 anos. Se Satanás é preso, a terra acha descanso. Vamos ser coerentes, usar a nossa mente. Só que quando você calcula isso em uma só face, e você não está fazendo a soma, e sim multiplicando, você vai multiplicar 12 mil vezes 12 mil, vai sair 144 milhões. Isso em uma face só. Isso está espelhado em todo o cubo. É o número dos redimidos para falar, olha, isso daqui é infinito. Claro que Deus conhece o número, mas a gente não. Então isso é um cálculo um pouco mais avançado, mas um cálculo exato, onde a gente vê o número 144 mil aparecendo com precisão, para ninguém falar que isso é uma coisa muito mirabolante. Aonde apareceu esse número pela primeira vez? Não foi no Apocalipse 7? No Apocalipse 7 está acontecendo o selamento das 12 tribos de Israel. Será que Deus está ali contando cabeças? Porque tem pessoas que acham que Deus está contando cabeças. Não tem nada a ver com a igreja, dizem essas pessoas. A igreja já foi arrebatada, já está no céu fazendo bodas. Esses judeus são judeus literais, são judeus das 12 tribos e são judeus virgens. Virgens? Por quê? Eles são um exército para pegar o evangelho na terra, para os que ficaram. Da onde saiu isso? Quem inventou essa doutrina? Porque bíblica ela não é. Mas tudo isso é para sustentar uma doutrina de arrebatamento secreto, pré-tribulacional, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles mesmos dizem, nós não somos Israel, não temos nada a ver com Israel. Quer fazer parte da esposa como? Olha os números dela. Veja, é incoerente. Essas pessoas estão sendo enganadas. Elas não só estão perdendo tudo isso, como também estão sofrendo danos já, agora. E vão sofrer severamente no tempo da grande tribulação. Então Deus está chamando essas pessoas para refletirem. Não faz parte de Israel? Então, como vai ser a minha esposa? Eu estou apresentando a minha esposa, Deus está dizendo para a gente. Essa é a minha esposa, não estou apresentando só judeus. E qual é a medida do cubo? Calculando todas as faces. Lembra do cálculo 1? As faces são cristãos unidos, conectados, todos com a mesma face, com a mesma estatura de Cristo, com o mesmo coração. Tudo que um tem pertence ao outro, e isso é no reino milenar. Olha só o que essas pessoas, esses pré-tribulacionistas, estão perdendo. E não só os pré-tribulacionistas, como qualquer outra religião, qualquer outra doutrina que não se enquadra na Nova Jerusalém. Nós não estamos calculando o muro da cidade, porque todos esses números aparecem no muro. Mas esses números não aparecem só no muro, eles estão na cidade com mais precisão ainda. Então o número 144 mil aparece no cubo, o número 144 milhões aparece espelhado em todo o cubo, para mostrar que é um número incontável de pessoas. Não é à toa que quando acaba o selamento em Apocalipse 7, 12 mil de cada tribo. 12 mil, 12 mil. Aonde que tem esse número 12 mil? Na Nova Jerusalém. 12 mil estádios, de altura, largura e comprimento. 12 mil de cada tribo. Quando completa esse número, o número 144 mil aparece. E aí é como se a câmera abrisse a visão e mostrasse ali todos os que estão vindo da grande tribulação. Ninguém pode calcular aquele número. Não é um grupo diferente, isolado das 12 tribos de Israel. É o resultado do cálculo do selamento, que vem desde o tempo de Cristo até o tempo do fim. O Senhor só jogou a cena para o fim e abriu o quadro. Você está vendo agora 144 milhões espelhados em todos os lugares. Esses santos todos vão formar a Nova Jerusalém. E os números são provas disso. Eu vou resumir para vocês os 4 blocos, as 4 chaves que estão dentro dessa fase 3 no livro de Crônicas. Pode confiar no que eu estou falando. Eu tenho certeza de tudo que eu estou falando. Mas também abre a Bíblia e confirma. Em Crônicas, esse é um livro maravilhoso. E é aqui que se esconde o núcleo da revelação. Presta atenção. Eu não estou usando nem sequer um texto do livro de Ezequiel, do templo de Ezequiel, para falar sobre a Nova Jerusalém. E nós vamos chegar num resultado extraordinário, os 144 mil calculados no cubo, de uma maneira grandiosa, confirmada por Deus, por números, por testemunhas, sem usar o templo de Ezequiel.
Você já imaginou se você usar o templo de Ezequiel da maneira correta, o que não iria acontecer? E nós vamos usar. Mas só para vocês terem uma noção de que é possível chegar a um grande resultado sem usar o templo de Ezequiel. Isso é um grande valor para a gente. Quando chegar nesse momento, você vai compreender o que as pessoas perdem por espiritualizar tudo, por lerem a palavra de Deus de maneira relaxada. Então, em Crônicas, Deus escondeu a revelação. Veja, em Crônicas, os primeiros 10 capítulos de Crônicas é pura genealogia. Depois disso, você vai ter a vida de Davi contextualizada. Tem coisas semelhantes ao livro de Reis, só que o que está faltando em Reis está contextualizado em Crônicas e vice-versa. Só que é só aqui em Crônicas que se encontra a planta, que é a planta decodificadora da Nova Jerusalém. De longe ela é a principal, e sem ela você não entende nem o primeiro cálculo do cubo, que é chegar no resultado dos 144 mil, e nem o cálculo final, que é entender o porquê Deus dobrou o valor para 288 mil. Você vai ter a história do tabernáculo de Davi, do coração de Davi, dos capítulos 10 em diante. Então tem um contexto que vai preparar o terreno para Deus dar a planta para Davi. E quando Deus dá essa planta para Davi, é a planta que dá estrutura para tudo. É a planta baixa da Nova Jerusalém. Se lá no Apocalipse capítulos 21 e 22 você está olhando a planta tridimensional, você precisa da planta baixa para calcular isso. Através de uma planta baixa você faz cálculos, você constrói coisas, mas com programas tecnológicos, com desenhos mais avançados, você chega na planta tridimensional. E as 4 chaves são os 4 capítulos que trazem para a gente toda a numeração, que é a planta decodificadora da Nova Jerusalém. Em 1 Crônicas 23, Deus vai pedir na planta, e falar para Davi, falar para Salomão, trazer isso para o reino. 24 mil levitas. E Deus vai explicar o porquê. Eu quero 24 mil levitas para eles cuidarem dos pães, de tudo do tabernáculo, porque os levitas foram separados para isso. Só que eu quero 24 mil. Pode ser muito à vista do povo, mas é isso que eu quero. É o número, é a ordem de Deus. Ele está organizando a sua casa. Eles separaram os 24 mil que Deus pediu. Em 1 Crônicas 24, Deus pediu agora, quero 24 sacerdotes, para eles trabalharem em 24 turnos. É para cobrir um ano. E é claro que esses sacerdotes são mais importantes do que os levitas, porque os sacerdotes usam o peitoral, usam a éfode, e eles vão gerenciar tudo. Só que Deus não quer um só sacerdote, Ele quer 24, em turnos. Pensa, se são 24 sacerdotes, para cobrir um ano de 12 meses. Só que em 24 turnos, então você tem 2 por turnos. Nada disso é por acaso. E olha só, 24 sacerdotes gerenciando a casa de Deus, não é um eco direto dos 24 anciãos que estão lá na Nova Jerusalém? Eles têm harpas nas mãos, eles têm incenso. Veja que as harpas são pertencentes aos levitas. O incenso é pertencente aos sacerdotes. Só que lá na Nova Jerusalém, os sacerdotes têm tanto harpas para tocar como incensário. E dentro do incensário tem as orações de todos os santos. Você já imaginou as orações da igreja durante todos os milênios, com eles e eles ministrando aquele incenso para o Senhor com cânticos celestiais? Não é extraordinário isso? 1 Crônicas 24. Só que não para aí. Em 1 Crônicas capítulo 25, Deus vai pedir 288 levitas, músicos e mestres, porque Deus vai adicionar música no sacrifício da tarde e da manhã. Lá no tabernáculo de Moisés, tinha levitas, mas eles não tocavam durante o sacrifício tardes e manhãs. Então eles cantavam aqueles cânticos de Davi, de Asaf, de Moisés, cânticos proféticos, mostrando Deus se vingando das nações, jogando saraiva do céu, profetizando a primeira vinda de Cristo, a segunda, profetizando coisas maravilhosas em forma de cânticos, enquanto o sacrifício da tarde e da manhã era realizado. Isso é de uma grandeza extraordinária. Mas olha o número, 288 mil é 144 2 vezes. Por que Deus dobrou o valor? Deus não faz nada por acaso? E não para por aí. Veja que Deus começou com levitas, foi para sacerdotes, e foi para levitas músicos,
E agora ele vai para os exércitos. Em 1 Crônicas 27, Deus vai pedir 24 mil de todas as tribos para cada mês. Olha a estrutura disso. 24 mil de todas as tribos de exércitos. Não eram sacerdotes, não eram levitas, mas eram homens de todas as tribos. Eles entraram na conta. 24 mil para cada mês, são 12 meses. 24 mil vezes 12, 288 mil. É 144 mil duas vezes. Deus incluiu agora todo o exército. Por que Deus dobrou o valor? Se 144 mil é muito bom, é primícias, é grandeza, 288 mil é o dobro. E Deus não iria dobrar as coisas por acaso. Aqui está a planta baixa. Aqui está algo magnífico. 24 mil levitas para 12 meses. Ponto 2. 24 sacerdotes para 24 turnos. Ponto 3. 288 levitas. Ponto 4. 24 mil de todos os exércitos de Israel para cada mês, trocando os turnos, dando um valor total de 288 mil para cobrir um ano. Todos esses números, eles formam um testemunho, um código. Toda a Nova Jerusalém está aí. A Nova Jerusalém, nesse momento, estava sendo espelhada na terra. E isso vai ser recuperado. Isso é o tabernáculo de Davi. Por isso que tem que contextualizar a questão do tabernáculo de Davi. E olha como é magnífico isso. Um pouco antes de Deus entregar essa planta para Davi, ele olhou e falou: que grandeza é tudo isso. Davi percebeu que Deus o confirmou como rei de Israel mesmo, e isso está escrito. E aí Davi, ele pegou e organizou as coisas. Ele colocou porteiros, ele separou levitas. Deus só ficou olhando, não falou nada. Davi não perguntou nada para Deus. Deus também não falou nada para Davi. E só deixou Davi organizar as coisas. Isso é para mostrar o contraste entre uma inspiração meramente humana, que não é transgressão da lei, não foi pecado, mas uma inspiração divina. Depois que Davi organizou as coisas ali, com números que não tem nada a ver com nada, Deus olhou, e isso não está escrito, mas está nas entrelinhas. Bem bonita essa organização, só que eu não estou vendo nada aí. Eu quero deixar um testemunho em tudo isso. Se Davi achou isso uma grandeza, então eu vou mostrar para vocês o que é grandeza. Aí Davi, depois que ele organiza tudo, vem no coração dele edificar uma casa para Deus. Deus gostou disso. Só que Deus não deixou Davi edificar. Deus falou: o teu filho vai edificar a casa. E nós sabemos que o filho de Davi é Cristo. Só que primeiro passa por Salomão. Por isso que Shalomon é Shalom de paz. É um reino de paz. E no templo de Salomão, que todas as nações da terra estavam submissas a Jerusalém. E ela era a rainha de toda a terra. É uma figura do milênio. E por isso Deus organizou os seus exércitos. E aí Deus olhou e falou: agora eu vou mostrar para vocês o que é grandeza. Aí Deus deu uma planta para Davi. Tem a amplificação do templo, de uma menorá vai para 10, de uma mesa dos pães da proposição, Deus pega 10 mesas, e tudo que foi amplificado tem o porquê de tudo isso. Todos esses números, tudo se liga ao cubo. Eu só estou pegando os números principais aqui da organização dos exércitos, porque esses números que vão formar a testemunha. Deus está mostrando para a gente. Isso é uma organização humana. Isso é a organização do Senhor dos Exércitos. Porque agora, olha para isso. O Senhor dos Exércitos é o Senhor das 12 tribos, mas é o Senhor daquela organização. Ninguém iria imaginar que Deus trabalhou com múltiplos de 12, 24 e depois ia jogar tudo isso num cubo. E Deus fez isso. E se Ele é o Senhor dos Exércitos e esse é o nome dele, Ele vai cumprir. Olha para o Apocalipse 21 e 22. Mudou toda a mente, não mudou? Vamos fazer esse cálculo agora. Aqui já tem um cubo com todos os números desenhados. Eu vou usar esse cubo para fazer o cálculo com vocês. Vamos lá. Recapitulando alguns pontos. 12 mil de altura e 12 mil de largura, nós temos 24 mil. É o valor de cada face. 24 mil vezes 6 faces, aí você tem o número exato de 144 mil. Agora, se você, ao invés de somar, multiplicar, aí vão ser 144 milhões. E isso espelhado em cada face. Os 144 mil é o valor total do cubo. Agora vamos para o cálculo mais avançado, que é um cálculo que todo matemático faz, faria e concordaria. Começando por essa face. 12 mil de altura, 12 mil de largura,
Essa face tem o valor de 24.000. Só que nós calculamos só a altura e a largura. Toda face tem um perímetro. E todo matemático vai calcular o perímetro de cada face. Todo engenheiro quer saber o perímetro das coisas, ainda mais em um cubo. Com o perímetro do cubo, você vai calcular mais 12.000 e mais 12.000. Então, de 24.000, vai para 48.000. E isso em cada face. 48.000 vezes 6, aí sim, irmãos, 288.000. Isso é assustador, porque Deus ele deixou uma conta aqui enigmática. Quando Paulo viu isso, quando Paulo entendeu isso, ele lembrou de Crônicas e ele somou com o que ele viu na Nova Jerusalém. Paulo foi arrebatado aqui dentro. Paulo somou com o que ele viu, com o que ele ouviu. Imagine, são palavras inefáveis. E nós vamos entender isso na segunda parte do estudo. Se não mistura tudo. A primeira parte é entender o valor de 144.000. Agora você tem o valor total do cubo calculando as faces. E lembra, elas estão conectadas por vértices e arestas. Quando se conecta tudo, você tem um número de 144.000. Não é o valor total do cubo. O valor total do cubo é somar os perímetros das faces. Daí você tem um cálculo mais exato, que dá o número de 288.000. Lembrou dos exércitos de Israel? Todos aqueles exércitos de Israel, todas as tribos que ainda não eram sacerdotes, não poderiam ser porque era tempo da antiga aliança. Mas tinha uma proposta na mesa dos pães da proposição. A proposta de Deus estava na mesa. As tribos perderam o sacerdócio em Êxodo. Só Levi que pôde cuidar do tabernáculo e só a linhagem de Arão que poderia ser sacerdote. Mas a proposta de Deus ficou na mesa. Deus está falando, vocês perderam o sacerdócio. Vocês estão debaixo de uma dispensação agora. Mas a proposta está aqui na mesa. Vocês ainda podem alcançar um sacerdócio. Eu ainda quero as 12 tribos como sacerdotes. Na história de Êxodo, Deus propôs o arrependimento para as 12 tribos, mas só Levi que voltou. Então Deus estabeleceu uma nova ordem. Em Êxodo 19, Deus testemunhou que queria todas as tribos como reis e sacerdotes. Todas as tribos dos primogênitos. Tem que trabalhar essa ideia com mais precisão, mas esse é o básico para você entender. O testemunho de Deus foi esse. As tribos pecaram, não quiseram se arrepender, mas Levi se arrependeu e voltou. Então Deus estabeleceu uma nova ordem provisória, até o tempo de reforma, como diz o escritor de Hebreus lá em Hebreus 9. O Senhor Jesus recupera o sacerdócio, porque ele é Senhor dos exércitos e o Senhor dos exércitos é o nome dele. E aqui nós temos o perímetro da face, 48.000 de cada face, 6 faces, 288.000. Deus pegou 144.000 e dobrou. Então existe um valor para isso, existe um motivo, existe um testemunho de Deus. Por isso que eu disse, nesse vídeo nós vamos calcular a metade do cubo, 144.000. Isso já é uma grandeza, já é muito revelador. Você já está vendo o que Deus está fazendo, colocando todos os exércitos de Israel daquele tempo que não eram sacerdotes no cubo. Aqui está mais um gráfico que eu criei para a gente poder calcular com mais facilidade. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Deus que criou o sol e a lua, Deus que criou o tempo, o sol e a lua ele chama de testemunhas, ele que designou que o dia tivesse 12 horas e a noite 12 horas, é tudo referência às tribos, ao povo dele e ao trabalho dele. Olha para o ponto 1. Um dia tem exatamente 1440 minutos. E todos nós estamos debaixo do ciclo circadiano. Já viu a importância de você entender o ciclo circadiano? De tomar o sol de cada dia, de comer a porção para cada dia, de beber a água que você precisa para cada dia. Sacrifícios tardes e manhãs. Toda a humanidade está debaixo desse ciclo. Nós vivemos todos os dias ciclos de 1440 minutos. E isso constitui 24 horas. Deus criou o mundo em 6 dias. 6 dias, 12 horas dia, 12 horas noite, 24 horas. Olha os números que estão lá na planta decodificadora que Deus deu para Davi, dá para Salomão, edificar o templo e que foi um espelhamento da Nova Jerusalém. 24 horas vezes 6 dias
144 horas. Isso é um dia literal, mas é só transpor para 1000 anos. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está aqui no ponto 4. Um dia, 1000 anos. 6 dias, 6.000 anos. Se 6 dias literais formam 144 horas, mas na parte profética, um dia para Deus é como 1000 anos, é só você adicionar o 1000 aqui. 144.000. Quando se completar 6 milênios, o número 144.000, aquela totalidade do cubo, se completa. O número das primícias, dos eleitos, se forma. As 6 faces do cubo se encaixa. Aí sim, todas as arestas se conectam e o número de 144.000 dobra para 288.000. Isso é extraordinário. Mas não acaba aqui. Eu falei isso para vocês entenderem a transição dessa grandeza. Deus escondeu isso no mais profundo para a gente entender isso. E ainda a gente calculou isso com o cubo, ou seja, o próprio cubo se torna testemunha de todos esses fatos. Qualquer coisa que você questionar, vai no cubo. O número testifica, a palavra testifica. É muita profecia para somar, mas não está testificado no cubo? Ficou alguma ponta solta? Não ficou, não é? Está tudo encaixadinho, arestas, encaixada com vértices, o cubo está ali montado. Só que no milênio, você tem um cubo com 12 arestas, o cubo só é completo quando tem 8 vértices, pontos de ligação entre as arestas, pontos de encontros. Quando você olha para o cubo, você vê um plano de 6 milênios levando a todos para o 7º milênio, todos os redimidos. E o 7º milênio é a festa dos tabernáculos. É ainda o 7º milênio. Depois da festa dos tabernáculos tem o 8º dia. Presta atenção nisso, que isso daqui é de tirar o fôlego. No milênio você vai ter um cubo com 7 vértices, 12 arestas, só que 3 arestas vão estar sem ligação. O cubo só é completo quando tem 8 vértices. Isso é só no 8º dia. Nós temos um plano no milênio ainda. E para isso não escapar da sua mente, o número total do cubo não é 144.000, é 288.000. Está lá na planta de Davi. É o número dos exércitos do Senhor. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Então o cubo total, ele não está recapitulando só do milênio 1 até o milênio 6. Do milênio 1 até o milênio 6, 144.000. Mas o número dobra para 288.000. Aí Deus pega a eternidade passada, soma esse miolo e vai para a eternidade futura. Essa é a Nova Jerusalém. Ela existia na eternidade passada e ela desce do céu na eternidade futura. E como que nós vamos chegar a essa informação se não for o Espírito de Deus? Então não feche o coração, não bloqueia o coração para as revelações. Seja submisso aos testemunhos. Como eu disse, os próprios números testemunham isso. O número 144 não são números de testemunhas. São números para falar da humanidade, de Adão redimido dentro desse mundo. Mas quando Deus dobra o número 1 vira 2, e 2 é número de testemunho. O número 4 vira 8, e 8 é número de eternidade. E o outro número 4 vira um outro número 8. 144 não é número de testemunho, mas 288 é número de testemunho. E ainda inclui o Adão redimido. Então é só pegar o testemunho do Adão redimido, dos 6.000 anos de criação, e jogar para dentro do valor que Deus dobrou, e você tem a humanidade redimida dentro de um valor dobrado e o número 2 de testemunha e o 88 para falar de eternidade passada e eternidade futura. Isso é o campo das palavras inefáveis que Paulo diz. Aqui eu finalizo o estudo, eu sei que ele é pesado, realmente tem muita coisa para calcular, mas você pode voltar ao estudo, voltar a ouvir, ler o texto, vai assimilando, você não é obrigado a entender tudo hoje. Nem tudo essa semana, nem tudo esse mês. E se Deus te dá mais um ano pela frente, se você entender tudo isso dentro de um ano, já é maravilhoso, porque você vai ter acesso a palavras inefáveis. Você vai olhar para uma conta onde você nunca mais vai esquecer. Isso muda o jeito de você ler a palavra para sempre. Compartilhe o estudo para eu poder continuar a trabalhar e fazer esse estudo, porque não é fácil. O meu grupo do WhatsApp, que é privado, é testemunha disso. Eu já estou trabalhando com eles isso há algumas semanas. A minha parte eu fiz, a sua parte é estudar, se esforçar. Deus abençoe, então. Fiquem na paz.